Bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre manchas, sobre melasmas, mas afinal de contas, por que é tão difícil clarear a pele e por que as manchas sempre voltam? Meu nome é Fernanda Botti, sou biomédica esteta e minha área é estética e saúde. Nós entendemos um pouquinho das manchas, a gente tem que falar um pouquinho sobre a célula produtora de melanina, que é o melanócito. O melanócito, eu vou colocar a figurinha deles aqui para vocês entenderem. Ele é muito parecido com um polvo que emite vários tentáculos. Então, o meu punho aqui, imaginem que é como se fosse o meu melanócito. E cada vez que ele é agredido, ele vai, produzir melanina. E isso é aquela manchinha que você enxerga na epiderme. Então, o nosso melanócito, ele fica na epiderme, que é a camada mais superficial da pele, especificamente na junção dermo-epidérmica, tá? Entre a camada mais intermediária e mais superficial da pele. Então, cada vez que ele é agredido pela radiação, pela luz solar, ele vai hiperpigmentar. Pela ação hormonal, ele vai hiperpigmentar. Então, a ação hormonal seriam os hormônios, por exemplo, da gestação. Então, excesso de estrogênio, excesso de progesterona vai fazer com que o teu melanócito hiperpigmente. A luz azul. Qual é a luz azul? Aquela que muita gente está usando hoje, principalmente agora na pandemia, que é a luz do tablet, a luz do telefone celular, a luz do computador, a luz de dentro de casa. Ela vai irritar esse melanócito e fazer com que ele, hiperpigmente também. Então, é muito importante usar fotoprotetor, usar protetor solar, inclusive quando está dentro de casa, em home office, porque essa luz, ela irrita e faz com que o melanócito hiperpigmente. Outra coisa que faz o melanócito hiperpigmentar é o calor do secador. Então, cada vez que a gente seca o cabelo, a gente está irritando esse melanócito. Outro fator que irrita muito ele, por exemplo, é quando a gente entra dentro do carro, a gente entra em algum lugar que está muito quente, por exemplo, no verão, aquele bafo quente, isso irrita o melanócito e faz ele também hiperpigmentar. Então, ele vai, essa hiperpigmentação que fica aqui na superfície, vai fazer com que essas manchinhas apareçam na superfície da pele. Isso é o que nos irrita e que nos faz procurar, então, tratamento. Então, o que os tratamentos estéticos fazem? Então, primeiro preciso entender qual é o tipo de melasma. Se é melasma epidérmico ou dérmico, ou se é o melasma misto que afeta a grande maioria das mulheres. O melasma epidérmico é aquele melasma onde o melanócito hiperpigmenta para cima, na camada mais superficial da pele. O melasma epidérmico é quando ele hiperpigmenta para baixo. Então, você enxerga mais a mancha mais profunda, né? Então, o tratamento tem que ser um pouquinho mais profundo para tratar essa mancha. E o melasma misto é o que é tanto epidérmico quanto dérmico, que afeta a grande maioria das mulheres. Então, o tratamento estético, ele tem múltiplas estratégias. Então, a gente normalmente sempre vai começar com a estratégia de peelings químicos. Os peelings químicos, eles visam, tanto com ácidos quanto sem ácidos, né? Isso vai depender. Eles visam a gente eliminar aquela quantidade de células mortas e facilitar a penetração dos ativos clareadores, que vão lá, né, atuando no clareamento e na retração desses pseudópodos que o melanócito criou. Então, é isso que a gente faz. A gente poda os pezinhos do melanócito e aí a gente clareia a pele. Mas nós não matamos o melanócito. O melanócito segue vivo. Então, toda vez que nós agredimos a pele de novo, toda vez que nós não utilizamos home care com clareador e toda vez que nós não utilizamos fotoprotetor oral, e ele é agredido, ele volta a hiperpigmentar. Tá? Então, é muito importante, além do tratamento estético, nós temos esse tratamento em casa, para que a gente não volte a hiperpigmentar. Tá? Então, a primeira estratégia de clareamento seriam esses peelings, com ou sem ácidos, que eles ajudam muito mais no clareamento desse melasma mais superficial, desse melasma mais epidérmico. Tá? Quais seriam, então, os outros tratamentos? Então, quando a paciente, ela clareia, mas não clareia totalmente com os peelings químicos, a minha estratégia é a luz pulsada. Então, a luz pulsada é uma luz, né, que vai ter atração pela água e ela vai tentar, ela é atraída pelo pigmento, né, pela melanina, e ela vai tentar, então, clarear essa mancha. Então, o número de sessões, obviamente, vai variar de acordo com o fototipo e de acordo com cada paciente,
né? Então, nós utilizamos essa estratégia. E também, outra estratégia de tratamento para clareamento de manchas são os lasers, né? Que são os lasers não ablativos, principalmente o laser Nd:YAG, que são os mesmos lasers que são utilizados para o tratamento de remoção de tatuagem. Então, a gente tem uma programação um pouquinho diferente, menos agressiva, e a gente consegue, então, tratar esse tipo de hiperpigmentação. Então, as estratégias basicamente são através dos peelings, dos lasers e da luz pulsada. Então, quanto tempo dura? O tratamento para clareamento, ele demora, gente, ele não leva uma única sessão. Então, existem pacientes que, por exemplo, passaram a vida inteira com aquela mancha e quando resolvem procurar atendimento, querem que a gente remova aquilo em uma única sessão. E é muito importante que o paciente entenda todo esse mecanismo para saber que não é num único tratamento que ela será removida, até porque a gente precisa saber se a paciente vai responder àquele tratamento. Então, muitas vezes o tratamento de clareamento ele leva de 2 a 3 meses. Claro que alguns pacientes, em poucas sessões a gente resolve, mas de certa forma, de 2 a 3 meses, porque a gente utiliza mais de uma sessão, é preciso respeitar o tempo entre uma sessão e outra, nós intercalamos tratamentos, enfim. Digamos que o paciente clareou todas as suas manchas em 3 meses ou 2 meses. O que é preciso fazer depois disso? Bom, depois que ele clareou, que foi feito esse tratamento em consultório e que ele já estava utilizando o clareador Home Care e o fotoprotetor, ele vai seguir utilizando o clareador e o fotoprotetor a vida inteira, gente. Porque você tem tendência a melasma, você está com o teu melanócito ali, ele é uma célula de memória. Se você se descuidar, se você seguir se expondo ao sol ou pela ação hormonal, pela luz do telefone e você não fizer um tratamento de manutenção no consultório e se você simplesmente esquecer de utilizar o fotoprotetor oral ou o clareador, esse melanócito, pá, ele vai voltar a manchar, ele vai voltar a hiperpigmentar. Então, se você quer investir num tratamento longo para clareamento que leva aí de 2 a 3 meses, tem que usar a vida inteira o quê? O clareador, que normalmente o ideal é nós alterarmos a formulação aí pelo menos a cada 6 meses, né? Alterar aí o tipo de clareador, o tipo de despigmentante, cada um atua numa etapa diferente aí da melanogênese, então é por isso que pelo menos eu prefiro o manipulado, porque normalmente os prontos têm aí no máximo 2 ou 3 ativos de clareamento, e eu gosto no manipulado, eu consigo colocar mais ativos, então eu consigo clarear com mais efetividade. E o fotoprotetor oral é fundamental. Os fotoprotetores orais nada mais são do que antioxidantes. E aí eu posso citar aqui vários para vocês. O Pycnogenol, Olivage, Oleolar, Red Orange, que eu gosto bastante, Polypodium leucotomus, os Bioblank, todos os ativos aí derivados das frutas vermelhas, todos eles são muito bons fotoprotetores orais. O que o fotoprotetor oral faz? Ele faz com que o teu melanócito, mesmo agredido pela luz do sol, pelo calor do secador e pela luz azul, ele não responda essa agressão, ele não hiperpigmente. Então, é fundamental aliar o clareador junto com o fotoprotetor oral. Caso contrário, o teu melasma vai voltar, tá? Infelizmente. Então, o melasma ou quem tem mancha é uma doença crônica. Tem que ter tratamento contínuo o ano inteiro, tanto home care, que é o que eu acabei de falar, o clareador e o fotoprotetor oral, quanto o tratamento em consultório para manutenção do clareamento. Eu vou colocar aqui na sequência para vocês umas fotos minhas de antes e depois. Essas fotos são desse ano. O que aconteceu, né? O ano passado eu usei muito clareador e fotoprotetor oral porque eu estava gestante, morrendo de medo que meus melasmas voltassem, me cuidei um monte. E aí esse ano eu hidratei muito a pele, usei muito protetor solar, mas não usei os clareadores e também não usei o fotoprotetor oral especificamente. Eu usei muito antioxidante, que faz parte da minha suplementação, mas fotoprotetor oral eu não usei. Resultado: voltei do carnaval com a pele completamente manchada, vocês vão poder ver pelas fotos. E aí eu voltei e comecei a fazer o tratamento. Então eu fiz o tratamento, que é o que eu faço de praxe, de começo, que é o peeling químico sem ácidos. Então os resultados que vocês vão ver são resultados com 3 sessões com esse peeling sem ácidos, intercalado com o peeling de vitamina C.
Então, vocês vão ver que tem um clareamento bastante intenso, que eu estou bem satisfeita, mas levou, então, mais ou menos 2 meses para ficar nesse nível. Então, demora. O que eu quero que vocês aprendam com isso? Nunca mais a gente pode ficar sem o clareador e sem o uso do fotoprotetor oral, né? Para que a gente não tenha essa volta de mancha tão intensa, né? Então, é um descuido e elas voltam. Porque a gente não mata o melanócito. O melanócito segue ali quietinho. É só você deixar de usar o fotoprotetor, né? Que vai evitar com que ele responda a essa agressão. E você deixar de usar os clareadores que a mancha volta. Então, é um tratamento contínuo, não tem jeito, né? Mas é muito importante que a gente crie essa rotina, esse hábito do uso do clareador, do fotoprotetor oral e uma vez ou outra, durante o ano, a gente vai lá e faça um peelinzinho de vitamina C, um peelinzinho químico para manter o clareamento da pele. Então, o tratamento de manchas não se resume apenas à ida ao consultório estético, né? Além do tratamento estético, a gente precisa fazer o uso do tratamento home care a vida inteira para quem tem manchas, né? Então, é muito importante que a gente faça isso para que elas não voltem. Então, se elas voltam, é porque você deixou de fazer alguma coisa. Ou você não fez manutenção no consultório, ou você não utilizou o clareador, ou você não utilizou o fotoprotetor oral, né? Então, aí elas vão voltar, né? Então, tem que fazer todo o tratamento direitinho para que elas acabem não voltando. E o tratamento demora exatamente por isso, porque mesmo que você utilize uma única estratégia, que são os peelings, não é uma única sessão, são vários. E aí, se você associar ainda a luz pulsada e aos lasers, por respeitar o tempo aí entre um e outro, o tratamento acaba sendo longo. Aí vai de 2 a 3 meses. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, que vocês tenham entendido bem aí o mecanismo da formação da melanogênese, né? O porquê que é tão demorado o tratamento, o porquê que normalmente elas voltam. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhem com as amigas e não esqueçam de se inscrever aqui no canal. Toda semana tem um vídeo novo bem legal para vocês. Até o nosso próximo vídeo.